Bora lá, galera! Vamos entrando que vai começar hoje mais uma live. Essa semana vai ser bem intensa. Vamos ter live hoje, amanhã, vamos ter live na quarta-feira. Vai ser uma semana com intensivão falando de assessoria. Tudo isso porque na semana que vem, dia 2 e 3, nós vamos ter o nosso workshop para ensinar você a faturar de 20 a 100 mil reais por operação através de assessoria de leilões de imóveis. Quem tiver interesse de participar desse workshop para começar a trabalhar no mercado de assessoria, é só digitar assessoria aqui nos comentários que você vai receber o link para se inscrever. E hoje, a live de hoje vai ser poderosa. A gente vai receber nada mais, nada menos do que o Ronaldo. O Ronaldo é um cara super antenado, ele não é advogado, ele não é corretor, ele já atuava no mercado de leilões e ele entrou aqui no nosso ecossistema de assessores, no nosso programa de formação de assessores, e ele começou a desenvolver estratégias para começar a trabalhar nesse mercado. Compartilha essa live com quem quer conhecer um pouquinho a história do Ronaldo, quer conhecer como é que ele entrou no mercado de assessoria, como é que ele se desenvolveu nesse mercado de assessoria e como é que ele está conseguindo ter resultados extraordinários, porque o cara é fenomenal. Vocês não podem perder essa live. Compartilha com todo mundo que vocês vão ver o quanto esse cara é bom, o quanto que ele tem para agregar valor. Então ele entrou aqui no nosso ecossistema de assessores, ele se desenvolveu muito e ele também tem contribuído muito com o nosso ecossistema, trazendo muitos resultados, muitas coisas interessantes para a gente. Ó, o Ronaldo já está aqui na área, vou colocar ele aqui para falar com a gente, porque ninguém mais melhor do que ele, para ele, sobre esse mercado de assessoria. Vamos ver se a gente já consegue colocar ele aqui dentro da live e ele vai trazer bastante informação. Olha ele aí, a fera. Oi, Ronaldo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcela. Tudo jóia? Tudo sempre bem, graças a Deus. Ah, que bom. Muito bom que a gente conseguiu, né? Pois é. A gente vai conversando e a gente faz uns testes antes para ver se funciona, né? Porque as pessoas às vezes não têm conhecimento de como entra no Instagram, como é que faz. A gente fala muito sobre isso na mentoria, né? Sobre o que a gente faz aqui no Instagram, como é que a gente faz. E o Ronaldo é um desses caras que a gente poderia se intitular, né, Ronaldo? Como low profile. Ele até falou, o meu perfil é low profile, eu quase não tenho nenhum seguidor. Para mim é mais fácil ler processo e entrar em leilão judicial do que entrar na live. Isso era o passado, né? Agora a gente já aprendeu, você já viu que é tão fácil. Agora ficou fácil. Mas a vida é assim, né? Apresenta um obstáculo, aí você vai lá e pula ele, né? O obstáculo tá aí para isso, para ser pulado, não é para ser temido. Exatamente, exatamente. E você até brincou, né? Que você acha que é mais fácil dar lance em leilão do que entrar numa live, né? E é isso, a gente vai aperfeiçoando nossas dificuldades, né, Ronaldo? É isso aí. E, Ronaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. Estava começando aqui introduzindo, né? Falando pra galera que você não é nem advogado, você não é corretor. Conta um pouquinho como é que o Ronaldo veio parar no mercado de leilões de imóveis, porque muita gente é curioso, né? Muita gente diz, só é possível entrar no mercado de leilões se for advogado, se for corretor, se for com seu capital próprio. E o Ronaldo vem aqui trazer para vocês, porque apesar de ele não ser advogado, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aqui, a maioria das arrematações dele sempre foram em leilões judiciais, né, Ronaldo? A grande maioria foram lá. Eu gosto deles, inclusive. Então, eu comecei com leilões assim, eu vinha de uma área de TI, né? Eu trabalhava com a área de sistemas e tal, tinha um negócio próprio e tal. E chegou uma hora em que eu falei, não, eu quero migrar de carreira, eu quero fazer alguma coisa diferente e tal. Comecei a passar um pouco da TI para minha esposa, que está agora com quase 90% que está lá, do que a gente tinha, né, operando. E eu tô quase que 100% dedicado a leilões, né? Isso começou comigo lembrando o que eu gostaria de fazer de fato agora, né? Ronaldo, acho que você deu uma travadinha essa internet. Opa, melhorou? Voltou. Tá bom. Começou comigo tentando lembrar o que eu fazia de pequenininho. Eu acho que quando a gente é pequenininho, assim, né? A gente faz um monte de coisa que a gente não precisa pensar se vai ganhar dinheiro, se não vai e tal, faz para se divertir. E eu me lembrei lendo edital. Imagina um moleque de 9 anos lendo edital de leilão do Estadão, né? Eu gostava de fazer isso. Tinha alguma coisa, né? Depois disso, eu cheguei a comprar e vender móvel de escritório, em leilão também. Operei com veículo, né? E eu tinha receio, eu nunca achei que eu tinha grana para operar com imóveis, né? Era uma coisa que há muitos anos já, mais de 10 anos talvez, eu fiquei segurando isso. Hoje eu sei que eu estava errado, né? Mas eu precisei entrar e descobrir que eu estava errado.
mas eu ficava sempre olhando e tal. Daí chegou uma hora que eu falei, não, agora eu acho que eu tenho alguma coisinha que dá para começar a mexer com imóvel, né? Uhum. E aí entrei na mentoria do DZA com o pessoal da Smart, foi bastante interessante. Eu liguei o modo nerd, né? Então, se tinha uma aula que era sobre extrajudicial, eu assistia todos os vídeos antes, eu chegava com a tonelada de dúvida, o pessoal sofria comigo, porque eu tinha sempre muita pergunta, então, mas na verdade acho que eles gostavam, parecia que tinha bastante pergunta para fazer. Então, e sempre bem respondido, sempre boas respostas, né? Então, foi bacana, deu para aprender muita coisa lá, né? E deu para tirar um pouco do medo, assim, que a gente tem, Uhum. né? Eu, por ter feito outros tipos de leilão antes, né? Mas, assim, você comprou, sei lá, material de escritório, você gasta um valor pequeno, né? Sim. O teu risco é baixo. O risco no imóvel não é baixo, né? Não. E eu não queria ser uma pessoa que queria contar com a sorte. Para mim, as coisas não. Assim, as coisas não. Para mim, a coisa é preparo, né, e oportunidade. A oportunidade eu sabia que eu tinha. O preparo eu sabia que eu não tinha. Então, Olha que foi. poderoso isso, né, Ronaldo? Pois é. Você tem que se preparar, não tem jeito, não Sim. é? A vida é isso. Se você está preparado, você vai perder a oportunidade. Então, fui me preparar para isso. E aí eu perdi um pouco do receio até dos leilões judiciais, né? Quando eu vi as aulas do judicial e tal, eu falei, bom, parece complicado, mas na hora que você lê, você fala, tem um conjunto de coisas que eu tenho que procurar no processo, que não é tão difícil assim de achar. E se eu achar, ele é bom ou não é. Eu sei que depois a gente até vai desenvolvendo e tem coisas que você fala, isso aqui está mais ou menos errado, mas se eu fizer tal coisa eu resolvo e está tudo bem. Mas esse é um passo seguinte. No Sim. primeiro passo você precisa olhar e falar, esse aqui eu vou e esse aqui eu não vou. Isso eu consegui facilmente entender com o preparo que eu tive, né? Uhum. Então me deu segurança para entrar. Tanto que eu lembro que a gente, durante a DZA, né, vários momentos eles falavam, olha, começa com caixa, que é mais tranquilo e tal. Eu tenho um perfil um pouco mais Ousada. ousado, digamos assim. A minha primeira arrematação foi uma proposta condicional em um judicial, né? Que é alguma coisa um pouco mais elaborada e tal. Mas o que alguns podem chamar de sorte, que para mim é preparo mais oportunidade, em 4 meses eu tive 80% de margem. Então, dá certo, Dá né? certo. Com certeza. Dá certo. Eu fui, entendi. Ele até tinha um probleminha que eu tive que resolver, né? Mas era fácil, eu tinha apoio também, né? Não era só uma coisa que dependia de mim. As dúvidas que eu tinha sempre eram respondidas e tal, então eu decidi que ia entrar. Eu ia dizer que aquele primeiro leilão, o coração bateu bem mais forte, sabe? O primeiro a Você gente não tem. esquece, né? Mas olha, você falou umas coisas bem, bem importantes, né? Anota isso, pessoal. Olha o que o Ronaldo falou. Ele falou, ele comentou para vocês aqui, ele falou assim, gente, alguns chamam de sorte, e eu chamo de preparo e oportunidade. Gente, nunca é sorte, é sempre sobre preparo e oportunidade. Muitas pessoas podem ver o Ronaldo, que se desenvolveu, ele não era corretor, não é advogado, ele trabalhava na área de TI. Ele começou lá com 9 anos atuando como um menininho que gostava de ler editais lá no Estadão. Olha só que demais essa história, né? Então já sempre foi um curioso, né? Um entusiasta de coisas diferentes, né? Porque imagina uma criança de 9 anos, eu ia ler gibizinho, né? E ele ia ler edital. Mas olha que maravilhoso, é sobre isso, né? Então, assim, você sempre foi desbravar outros mares, sempre foi estudar. Então, você entrou aqui na mentoria do nosso ecossistema da Smart para aprender sobre leilões de imóveis, porque você começou a operar em leilões que o valor era muito menor, a complexidade muito menor, então a gente chama de leilões de produtos, leilões de veículos, né? Então você atuava nessas outras áreas que não leilões de imóveis, mas tudo isso já foi te preparando, né, Ronaldo? Porque muita gente tem a tendência de descaracterizar e até descredenciar o que você conquistou de conhecimento. Eu já acho o contrário, eu já acho que quando a gente se prepara, todo o conhecimento que você tem, toda a sua bagagem da vida, isso vai te agregar lá na frente, né? Então, eu sempre falo isso, eu acho que você transmitiu isso com uma serenidade, uma clareza,
que todo mundo pode tirar tudo, mas esse conhecimento que você conquistou, ninguém vai tirar. Por isso que você chama de, não é sorte, né? É sobre você aproveitar, ter seu conhecimento e ir atrás dos seus processos, desenvolver isso e conseguir conquistar conhecimento. Eu acho que isso é muito rico que você falou. Quem está aqui assistindo a live tem que anotar isso, porque isso é muito poderoso, essa frase que o Ronaldo falou aqui hoje. E assim, essa coisa dos conhecimentos anteriores, né? A gente fala, se eu tiver, se me estendendo demais, você me fala, tá? Mas eu vou falar deste exemplo desses 80% em 4 meses. Eu comecei a ler o processo e uma das pessoas que ia receber o sobejo, na verdade, o sobejo é o que sobra da ação, né? Isso. Era uma idosa. Então ele estava com tramitação acelerada. Prioridade de outro. Estava com prioridade. Eu falei, se eu arrematar nesse negócio, ele vai andar rápido, né? Eu falei, isso já começou a... Eu olhei tudo que estava andando, tudo andava assim em questão de dias. Eu falei, nossa, que leilão interessante, em dias tem decisões e tudo aqui, bem rapidinho. Então isso foi uma das coisas que eu gostei. Outra coisa é que tinha uma anotação na matrícula que fazia com que os preguiçosos, digamos assim, falassem, não vou entrar porque tem um rolo aí, né? E eu olhei e falei, mas isso está discutindo aonde? E tinha um outro processo que envolvia os proprietários, e lá estava, num dos processos falava assim, o juiz falava assim, tem que tirar essa anotação da matrícula porque ela foi um negócio forjado, não pode existir essa anotação da matrícula. Eu falei, bom, o que está assustando todo mundo, o juiz vai mandar tirar. Exato. Isso não é um problema. Não é um problema, né? E aí consegui arrematar, foi assim, só eu entrei eu arrematei com lance único, a coisa do lado do juízo rodou rápido demais, tanto que entre arrematar e vender foram 4 meses, o que é bastante rápido. Nossa, que rápido. Foi bastante rápido, foi bastante rápido. E um pouco também não foi só a questão do leilão, aí tem outros conhecimentos. Eu já reformei alguns imóveis e tal, meus assim, né? Uhum. Então, se pega, por exemplo, a hora que eu fui reformar esse apartamento, eu falei, bom, ele era um apartamento popular, né? Não extremamente popular, era um apartamento de uns 300 mil reais, mais ou menos. Aí eu fui comprar materiais, eu comprei materiais que eu paguei barato, porque eu peguei, sobrava de obra de outros, ou de apartamentos luxuosos, né? E aplicava lá, eu precisava de 3 metros de um piso, 4 metros de outro, então eram quantidades pequenas. Sobra de obra de apartamentos grandes, de milhões, resolve o meu problema. E a hora que a pessoa entra e vê aquele nível de acabamento no que ele está pagando, ele fala, não tem igual, né? Com certeza. Então, quando eu falei, vou vender, a primeira pessoa que entrou no apartamento, ela entrou num sábado, assim, olhou e tal. Depois, no domingo, me ligou, a corretora me ligou e falou, ó, ele quer. Foi para a primeira pessoa, no primeiro dia, não atendeu. Foi rapidíssimo. Na semana seguinte, eu fui falar com ele me falou, eu vi vários apartamentos, mas o seu, eu entrei, não tem como não comprar esse apartamento. Ele é apaixonante. Então, não é só a questão do leilão também, né? Quer dizer, você tem que saber disso e tal, mas como você prepara o bem. Tem uma pessoa que você tem que despertar o desejo nela de estar ali, né? Exato. Acho que o leilão de imóvel e a assessoria, ela reflete exatamente isso. Isso que você falou é super importante. Você falou, a gente não precisa conhecer só a operação de como precifica o imóvel. Isso é extremamente importante. O dinheiro, inclusive, está nessa parte da operação. Identificar oportunidades que tem dinheiro. Mas para você conseguir desenrolar e vender o imóvel rapidamente, assim como o Ronaldo fez, qual que é a nossa estratégia aqui? É saber identificar quais são os pontos fortes, os pontos fracos do seu imóvel. Na hora que você for fazer a reforma e as adequações que você vai fazer naquele imóvel, você faz já trazendo esse viés. Então, a pessoa que for entrar lá no seu imóvel, ela vai se sentir pertencente. Eu quero comprar, eu já estou me sentindo em casa, né? Hoje, aqui já vou colocar minha cama, aqui eu vou colocar o porta-retrato, aqui eu vou colocar uma plantazinha. Quer dizer, a pessoa já entra se sentindo em casa. Ou seja, já desperta o desejo dela comprar aquele imóvel para ela morar. Então, você gera um encantamento. Acho que isso que é importante da gente saber, né? Exatamente, exatamente. Então, o imóvel que a gente prepara tem que ter essa coisinha assim que o cara ele fala, não tem igual. Né? Ele pode ter dinheiro para comprar, aí é outra questão, mas ele tem que falar, eu quero ele. Né? Se eu tenho dinheiro ou não, aí... Tanto que ele até nem tinha, mas ele deu um jeito, ele se virou e fez.
Ele vai dar um jeito porque ele ficou encantado. Ele despertou um desejo, né? Porque a gente fala, né? Compra tem a ver com esse desejo, né? Se a gente quer fazer uma venda, a gente tem que saber despertar esse desejo, porque muitas compras acontecem através do impulso desse desejo, né? Então a pessoa se sente motivada a comprar e ela quer aquilo lá, então ela desperta o desejo nela, e aquilo vai fazer com que ela vá para frente na compra e venda daquele imóvel. Isso é super importante mesmo. É. Aí passou essa fase, eu comecei a prestar assessoria, eu, Ronaldo, né? Uhum. Porque todo mundo que trabalha com leilão, eu nunca vi ninguém falar o contrário disso, mas você começa a trabalhar e chega uma hora que você fala, e o dinheiro acabou. Porque não é que você ficou mais pobre, é que ele está investido em um lugar Tá em que ele lotado. está alocado, né? E chega uma hora que você fala, as oportunidades não estão aí, elas não pararam, né? O preparo também está lá, então a sorte está do meu lado. Daí eu comecei a prestar assessoria, é, e fiz até algumas compras para assessorados meus, e aí surgiu esse trabalho de assessoria com a Marcela. E aí eu achei bastante interessante, porque junto do conhecimento, da experiência, né, vinha todo um ecossistema que ajuda o assessor, né? Quando eu estava assim, vou ou não vou, na hora que eu vi, não, eu tenho um lead de cliente, um cadastro de todos os leads que eu vou te entregar. Eu falei, nossa, não preciso mais procurar os clientes, então eles vão vir até mim, vão. Ah, não vou precisar comprar. Eu tinha um outro problema também. Os meus clientes falavam, eu quero apartamentos na Grande São Paulo. 90% das pessoas querem apartamentos na Grande São Paulo. Sim. Difícil de Não comprar era apartamento moradia, eles queriam em São Paulo. investimento, né? Eles querem investir em apartamentos. Não, eu não quero casa, eu quero só apartamento e só na Grande São Paulo. Tá bom, tem um monte de gente que quer. É impossível? Não, não é. Você vai conseguir fazer. Mas é bastante difícil fazer, realizar Sim. isso. E você se sentia E limitado, Ronaldo, então, por exemplo, porque você está falando que seus clientes traziam essa restrição geográfica. Então, só para vocês entenderem, tá? O Ronaldo contando a trajetória dele aqui, ele começou ele investindo no mercado de leilões, e aí depois, quando ele alocou todo o capital dele, ele via todo dia oportunidades, e ele, de forma muito inteligente, começou a prestar assessoria. Então, ele sozinho iniciou o trabalho dele. Ele não era um completo inexperiente, ele já tinha feito algumas arrematações e ele começou o trabalho de assessoria. Então, ele está trazendo aqui algumas dores que ele sentiu no processo, né? Então, ele falou assim, pelo menos foi o que eu entendi, que ele tinha uma restrição geográfica com esses clientes, então ele tinha uma limitação, né? Então, se sentia um pouco limitado com esses seus clientes por conta dessa restrição geográfica que eles traziam, né? exatamente, exatamente. Porque as oportunidades elas não estão só ali naquele lugar, né? E isso eu não tenho mais esse. A gente, depois que entrei, a gente comprou em Extremoz, que é Rio Grande do Norte, comprou em Santa Catarina, tá vendo um que, se Deus quiser, vai dar certinho no Paraná, e por aí vai, né? Exatamente. Blumenau, né? A gente vem fazendo arrematações aí pelo Brasil inteiro, né? E, Desbravando, né? exato, exato. E uma coisa interessante também é que esse ecossistema e essa experiência de quem está envolvido nisso me deixa tranquilo também, né? Porque eu acho que para boa parte das pessoas que estão vindo aqui falar, nossa, eu estou aqui. Vou dar um exemplo. Eu estou em São Paulo, então vou usar São Paulo como exemplo. Falar, nossa, eu estou aqui em São Paulo, vou comprar um imóvel em Extremoz, no Rio Grande do Norte, nunca pisei lá. Como é que eu resolvo isso? Né? Eu tinha essa dúvida na minha cabeça também. Tinha, é o passado. Isso está no Sim, passado, ainda agora bem, né? tudo certo. Exato. Então, essa liberdade, essa experiência que a gente consegue ter e contar com quem já fez isso várias e várias vezes com sucesso, né? É interessante, é uma experiência que vai se transferindo e não só por alguma coisa que está escrito em um livro ou em algum local, né? Um vídeo, não é. É a experiência viva, em contato constante com essas pessoas e tal, e Sim. opiniões, e trabalho junto, é muito legal isso. E isso que você está falando, isso é o enriquecedor do ecossistema, né? O ecossistema aqui de formação de assessores, a gente possibilita com que você faça isso. A gente tem parceiros no Brasil inteiro e a gente tem pessoas super experientes dentro do ecossistema como um todo, né?
Então, isso possibilita com que você... era uma crença limitante que você tinha, né, Ronaldo? Porque você estava Uhum. atuando sozinho, era voo solo, então você se sentia um pouco limitado e travado por conta dos seus clientes a ficar na cidade de São Paulo, e aí você entrou no nosso ecossistema, isso abriu os seus horizontes, né? Abriu o seu leque de possibilidades, você se sentindo mais seguro. E eu lembro que você falou uma frase, um dia que a gente conversou, que você, quando você estava atuando sozinho, uma coisa que você percebia, que captar cliente não é que é difícil para você, mas acabava se tornando um segundo trabalho, porque você tinha que cair atrás de novos clientes, novas operações, para você poder converter os clientes. Não necessariamente você conseguia converter clientes para aquela oportunidade específica que você estava vendo para mim, extremosa no Rio Grande do Norte. Você tinha que pegar de acordo com o perfil geográfico dele, né? E tudo isso acabava te Exato. trazendo uma restrição muito grande, né? Exato, exato. Dado uma oportunidade, por melhor que ela seja, né, você tem que encontrar alguém que esteja disposto a investir num lugar que não necessariamente ela tem essa expertise, ou tem gente por lá por perto, né? O cliente ele Exato, também tem essas dúvidas às vezes, né? com E certeza. a gente consegue suprir isso com uma experiência desse ecossistema inteiro, né? Sim. E a certeza que a gente tem que tudo vai dar certo porque vai, porque é assim que acontece. E você é a prova viva, né? Porque assim, você não dava parado, você estava andando, mas você não estava conseguindo escalar o seu negócio, porque você ficava muito restrito a todas É, essas questões, essas condições, né? Então, assim, não é que você estava parado, estava travado, não era nada disso. Era mais uma impossibilidade de escalar, porque da forma como a assessoria convencional, sem você ter uma estrutura, né, um modelo que te ajudasse a escalar e focar onde realmente vai te gerar dinheiro, vai virar conversão financeira para você, isso te travava, né? Então você está trazendo aqui que você sentia que você tinha potencial, sentia que você sabia identificar oportunidades, que você via oportunidades, mas você precisava de uma estrutura, que foi isso que você enxergou aqui quando a gente criou o nosso ecossistema de assessores, né? exato. E assim, bom, tudo que a gente quer fazer exige um esforço, né? E eu percebi que eu tinha um diferencial no identificar as oportunidades. Por exemplo, tem um que a gente fez aqui, ó, é um apartamento, é uma casa em Blumenau, que nós compramos e tal. A gente pagou 360 mil nessa casa para um grupo, né, de Uhum. investidores. Tem uma casa similar na mesma rua, anunciada a 1.600.000. Você já imaginou o tamanho da Nossa! Mas esses são aqueles judiciais, sabe aqueles judiciais que você olha e fala, tem alguma coisinha que precisa ser mexida? Eu adoro eles, Aqueles né? cabeludinhos que tem que manobrar, porque é sobre isso, Exato. né? A gente, em toda operação, a gente tem que saber como é que a gente vai entrar e como é que a gente vai sair. E é isso que você está falando. Tinha algumas questões lá que tinha que costurar para aquela operação poder sair, desenrolar e gerar um baita resultado desse, né? Essa assessoria é tradicional ou caixa forte? Essa foi tradicional. Que Essa pena. foi pena, que pena. Ó, então nessa assessoria Esse foram cachapó mais vai de ser 30 bom. mil reais, né? Pois é. Não, foi boa. É sempre bom, né? Muito bom. É sempre bom. Mas essa É, é um baita golaço para o investidor, porque olha só, o investidor sabendo que você, por mais que tem que desenrolar, provavelmente vocês colocaram uma liquidez de mais de 15 meses, porque é um leilão judicial, tem alguns pontos sim. para você costurar ali no processo, mas para o investidor, ainda que tenha uma reforma grande, eu não sei como é que é o estudo da casa, depois você pode até comentar um pouquinho, mas ainda assim o resultado desse investidor vai ser no mínimo um 50% de retorno financeiro, né? Um ROI de mais de 50% nesse imóvel, fazer uma conta de cabeça aqui. Depois de tudo, eu preciso lembrar lá, mas o número estava nessa casa, estava 58, quase 60. É maravilhoso. Eu Um pedi cabeça aqui a conta. quase 60. Era realmente um ROI bastante interessante. Agora, a gente tem uma coisa que tem limite, que não dá para gastar o tempo todo, né? Que Sim, se chama tempo. com certeza. E o meu tempo é melhor aproveitado para mim e para quem está em volta ali, a quem eu posso ajudar, descobrindo essas oportunidades, entendeu? E enquanto eu tô procurando cliente, eu não estou fazendo isso, né? Sim, você não está Então, cuidando de onde vira dinheiro, né? Você está cuidando de uma parte importante de quem quer construir um negócio, mas não que vai converter dinheiro. exato. Não adianta você ter essas oportunidades incríveis e não ter gente para botar o dinheiro lá, né? Exato. Então, é uma perda de tempo, né?
Então, essa junção, né, da experiência que você acaba conquistando à medida que você está trabalhando e essa complementação, né, com trazer os clientes e a experiência de vocês também e tal, que também com certeza ajudou também a encontrar uma saída legal para esse imóvel e tal, faz uma diferença danada, né? Então é aquela história de um por todos e todos por um. Vamos lá. Exatamente. E isso que é legal, né? Porque o que a gente percebe, né, da sua fala? Que, na verdade, você se sentiu respaldado e seguro por você estar num ambiente onde as pessoas te ajudaram a pensar. Você não tomou decisão sozinho, né? Então, você sabia que tinha uma complexidade no processo. Você está com suporte, né? Porque aqui dentro do nosso ecossistema, só para vocês entenderem que está assistindo aqui a live, né? Aqui no nosso ecossistema, a gente tem os assessores, como o caso do Ronaldo e todos os outros mentorados, na qual eles identificam oportunidades e eles trabalham com os tubarões da cúpula. Então, os arrematantes altamente experientes, com 50, 60, mais de 100 arrematações, e que eles trazem para os nossos assessores essa segurança quando eles têm alguma dificuldade, alguma dúvida. E eles pensam juntos, tá? Porque os assessores são muito bons, eles são treinados, eles estudam. Você viu o Ronaldo aqui? Ele já tinha as arrematações dele, ele só estava querendo escalar no mercado de assessoria, ele precisava de estrutura, ele precisava de direcionamento, ele conseguiu aqui dentro estruturar isso, está conseguindo desenvolver com maestria, porque ele é um cara muito esforçado, muito empenhado, ele não é aquele cara que fica arrumando desculpa nem reclamação, ele vai lá, faz, acontece, corrige rota, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, faz muitas sugestões para a gente aqui trabalhar em conjunto e conseguir trazer mais resultado para os investidores, para os assessores, e isso possibilitou com que ele propusesse um imóvel, né, oferecesse uma oportunidade para o investidor, e era uma oportunidade que envolvia umas certas questões jurídicas que precisava manobrar lá no processo para desenvolver, e o fato dele estar com pessoas dentro do ecossistema que trouxeram essa segurança para ele e com investidores que entenderam quais eram os riscos, porque isso é importante também, né? Nosso papel como assessor não é só apontar qual é o risco e qual é a consequência, é ter certeza que o cliente tem ciência e ele sabe quais são as consequências do ato dele de entrar naquele determinado leilão, né? Exato, exato. Eu gostei porque neste caso específico, entre os investidores tinha até advogado. Eu falei, olha que bom. Tá bom. Olha que Enquanto a gente beleza. estava fechando a coisa toda, foi mais ou menos assim. Eu peguei, olhei, encontrei a oportunidade e falei, isso aqui, opa, tá tudo balançando aqui. Eu falei, isso aqui pode ser interessante, se a gente fizer isso aqui, deve sair. Daí eu fui conversar com um tubarão que me falou, bom, um cara que já também comprou já talvez centenas de imóveis, aí ele fala, isso que você pensou não é loucura, vai dar certo, né? Sim. E aí, então isso dá uma tranquilidade para você dar os próximos passos. Aí vem um investidor que, por acaso, também era advogado, também ele olhou e falou, legal, isso dá certo, né? Então, é legal que a cada passo que a gente vai dando, né? Assim como a minha história pregressa, lá quando eu falo, já comprei e vendi móvel de escritório, me ajudou a comprar e vender imóvel também, né? Sim. E essa casa de Blumenau me ajudou a comprar as próximas. E assim vai indo, a gente vai sempre numa crescente, não é? Exatamente. Eu acho que chega um momento que a gente tem que olhar e falar, eu vou ficar imaginando, pensando, como poderia ser se fosse, né? E olhar e falar, bom, eu sei que tem, eu sei que eu quero, mas eu preciso me preparar, então vou me preparar e vou começar a andar. Sim. Vai ser fácil? Não. Vai ser sem trabalho? Não. Não tem como ter garantia. Quer dizer, nada sem trabalho acontece, né? Não. A vida exige esforço. Para você mudar, só tem um jeito de você ficar feliz sem esforço. Se você gosta de ficar deitado, aí tudo bem. E paga as suas contas, não é? Mas aí só tem esse jeito. Qualquer outro jeito de você conseguir fazer, você precisa de se esforçar, não tem. Mas fazendo, você não está enxugando gelo, né? Exato. Então é uma área em que a gente consegue de fato crescer, progredir e tal. Exige esforço, mas tem a recompensa do outro lado, né? Sim, com certeza. Interessante. Ronaldo, quando você viu que o nosso modelo aqui, o nosso ecossistema de assessores funcionava, o que passou na sua cabeça? Porque você falou que você assistiu aqui, né, o nosso lançamento, o workshop, aí você viu que a gente falou do lead bank,
isso te motivou a entrar, porque você falou, pô, eu vou poder focar aonde dá dinheiro, que é na parte de identificar oportunidades e poder trabalhar com isso. Você já falou o que te convenceu a entrar no ecossistema. Mas quando você dentro do ecossistema e você começou a perceber que isso funcionava, o que passou na sua cabeça? O que passou pela minha cabeça quando eu vi, isso funciona? Isso. Eu comecei a pensar, como é que eu vou me aprimorar, já que funciona, né? E já que eu vi que eu rodei uma vez, funcionou, outra vez funcionou, como é que eu faço o meu processo ficar melhor para a roda girar mais rápido, não é? Muito bom, muito bom. É E isso é isso. uma baita sacada, né, Ronaldo? Porque você já tinha um conhecimento, você veio aqui, já tinha tido até resultados para os seus clientes próprios, mas você tinha algumas travas ali por conta da limitação mesmo que a gente tem quando a gente atua em assessoria convencional, né? Que a gente não tem um ecossistema por trás que te possibilita focar onde de fato dá dinheiro. E aí eu acho que isso que passou na sua cabeça é maravilhoso. Como é que eu aperfeiçoo para eu poder ter mais resultados como esse? Porque você falou uma frase que é importantíssima. Tempo é precioso. Como é que eu vou usar melhor o meu tempo? Onde eu vou focar para o meu tempo? E eu acho que isso é bem legal de trazer, porque você falando de resultados, né, dos seus resultados que você já teve, você trouxe casos de leilão judicial, né? Então você tem essas arrematações judiciais, esse de Blumenau, que foi em assessoria aqui dentro do nosso ecossistema, também foi uma arrematação judicial. Mas eu sei que você começou a pensar em outros modelos, né? Você aqui dentro do ecossistema, você começou, talvez chamado por conta dessa sua mudança, né, de perspectiva, pô, esse negócio funciona, o que eu posso fazer para mudar? Eu sei que você abriu também sua mente para outras questões que você não olhava com tanta frequência e que agora você começou a olhar com um pouco mais de carinho, né? É verdade, é verdade. Eu, como sempre, assim, quando eu comecei, eu tive experiências muito boas no judiciário, né, nos judiciais. Então, eu tive esse 80% em 4 meses. Teve um flat que eu comprei ele a 100 e vendi a 360, um ano e meio depois, mas o que dá isso? Nada, né? Nada. Então eu tinha essa coisa de vou trabalhar com judicial, para mim no extrajudicial não tinha possibilidade. Aí eu entro no ecossistema e vejo o pessoal falando, nossa, ganhei tanto no imóvel da Caixa. Eu falo, Caixa? Não, Caixa não dá dinheiro, não é possível. Não, não dá não. Daí depois outro fala que deu. Eu falei, como assim? Eu falei, não, só posso eu estar errado, não é? Eu estou errado, eu preciso resolver esse problema. Então aí eu comecei a me dedicar a entender essas outras possibilidades. Então, as últimas que a gente fez, por exemplo, a gente fez com venda direta, que é uma coisa que não tem tanta gente assim trabalhando, né? Então a Sim. gente foi tentando encontrar Você lembra o lucro dessa venda outras estimada aí, a venda possibilidades. estimada da venda direta que você viu? Você comprou por quanto e assessorou, né? Por quanto o investidor pagou e por quanto que vai vender? E você entendia que não tinha lucro no extrajudicial, né? E todo mundo começa pelo extrajudicial. Olha que doido, né? E você começou a desbravar um novo mundo. Então, você pegou um venda direta, que é uma coisa super comum, que quem começa na Caixa costuma olhar essas vendas diretas, e você pegou em assessoria uma venda direta. Quanto que você pagou? Você lembra quanto você pagou e quanto que é a A venda gente estimada? pagou 711 mil, né? Era uma casa num bairro muito bacana. E o preço de venda dela é 1.700.000. Olha que beleza! E pagamos Era à vista 711. esse. Foi? À vista. À O- vista, é à À vista. vista. À vista. Olha que beleza! Então, fechando É, os custos de operação em 1 milhão e pouquinho, 1 milhão e 100, mais 600 mil de lucro para esse investidor aí? não, não. Pagamos 700 e a saída é 1.700.000. Ah, saí do 1 milhão e 700. Então, mas aí fazendo a conta, o custo de venda da Tirando todos operação. os custos, tal, é verdade. É isso aí. É isso aí. Caraca, que sucesso. Você só pegou assessoria para os seus clientes aqui no nosso ecossistema com um ROI excelente, hein? De Blumenau com 58% mais ou menos, esse daqui também deve ter dado mais de 45% também, né? Dá mais 45%. Então. Isso eu tenho que aprimorar, na verdade. Porque eu fico restringindo muito também, né? E tem Uhum. muita oportunidade que é boa e que para ali, né? E que fala, pô, mas é boa ainda, não precisa ser só coisas astronômicas, entendeu? Sim, exatamente. Não precisa Porque, ser todas incríveis. porque essas de alto padrão, a gente sabe que o giro é um pouco mais lento, né? Então, Exato, assim, exato. eu não sei se também era assessoria tradicional ou caixa forte, que essa daí da venda direta era o quê? Esse era tradicional também. Sempre Tradicional tradicional. também. Por enquanto, sempre tradicional.
todas as suas assessorias dentro do ecossistema foram tradicionais. Então, essa a gente está falando de 70 mil de comissão para você como assessor, né, junto com no ecossistema que foi a divisão com a cúpula dos tubarões. Mas você garante 70 mil de comissão, mas para o investidor, um ROI maravilhoso, né? Que a gente está falando de uma oportunidade que ele arrematou por 700 mil reais, vai ter todos os custos de operação, entre escritura, registro, reforma, desocupação, se tiver que entrar com uma ação de emissão na posse, alguma coisa, vai fechar em torno de 1 milhão e pouquinho, dependendo do valor da reforma e o tamanho do imóvel. Mas vai dar mais de 600 mil reais ali para esse investidor de retorno financeiro para ele, o que possibilita para esse investidor garantir que o resultado de contratar uma assessoria que conhece, que identifica oportunidades, é rentável, né? Então ele consegue reaplicar esse dinheiro, esse capital, contratando de novo a assessoria. E sabe o que eu acho mais legal? Essa sua percepção que você pegou aqui na live agora, né? Você falou, pô, eu não preciso sempre ter resultados astronômicos, porque muita gente acha que só tem imóvel bom se o resultado for astronômico. E não, às vezes você pega um imóvelzinho mais baratinho, que gira rápido, em 4, 5 meses, e isso também vai gerar um lucro muito bom, porque 30%, 40% em 4, 5 meses, às vezes é até melhor do que em 15 meses, né? E às vezes é mais fácil de encontrar investidor, né? A gente tem um investimento grandão aí que a gente está tentando encontrar, mas é um investimento grande. Então é mais difícil, né? Se fossem 10 imóveis distintos, né? Eu ia ter com certeza já os 10 investidores já para eles. É verdade. Isso, Então, com certeza. Mas a gente também não trabalhou. Teve um que a gente pegou que a gente pagou 30 para vender por 130, 130 ou 120, algo por aí. Também tem investimentos menores, né? Sim. Mas é uma mistura, eu não trabalho. A gente percebe que tem alguns mesmo assessores, até quem trabalha só com leilão e tal, tem uns que são mais especialistas, né? Eu faço só um mercado, só outro. Eu tenho procurado atuar num misto, assim. Eu tenho popular, eu tenho médio, eu tenho alto padrão também, mas... Isso é poderoso, hein? É poderoso isso, você fazer essa diversificação também como assessor, porque a gente sempre fala de carteira de investidor, né? Então, como é que a gente monta a nossa carteira de investidor? Com alguma diversificação de produtos. A gente tem alguns imóveis populares, alguns de médio padrão, alto padrão, a gente diversifica a carteira do cliente. Mas a gente, como assessor, também é importante a gente diversificar a carteira dos nossos clientes, porque a gente consegue fazer esse giro, né? A gente consegue fazer algumas contratações de imóveis que vão vender mais rápido, esses populares que giram mais rápido, vende mais rápido. O Ronaldo agora abriu a mente dele para os leilões extrajudiciais, agora ele enxerga dinheiro nos leilões extrajudiciais também. Não enxergo, não. Eu falo, não, eu estava completamente errado. Hoje você tem dinheiro lá também, né, Ronaldo? Tem. Com certeza. Isso, a gente consegue perceber, né? Porque uma curiosidade que eu queria saber. Você imagina que você estaria desbravando os leilões extrajudiciais e até outros estados, como você tem feito hoje, se você estivesse fora do nosso ecossistema de assessores? Os extrajudiciais é provável. O fora do estado é difícil. Esse fora do estado esse é mais difícil. Porque pelo que eu tinha de acesso às pessoas e para criar uma rede de clientes e tal, que tope também entrar nisso, né? E que você também consiga... Acho que tem uma... Quer dizer, o investidor, ele é lá o teu cliente que está olhando e falando, bom, será que ele vai conseguir entregar o que ele está falando? Né? E com esse apoio todo, eu falo para ele, eu vou te entregar e eu tenho certeza que eu vou entregar. Porque eu sei que vai dar, entendeu? Exatamente. E essa certeza, quando você está sozinho e tal, é mais difícil de você tê-la. Né? Depois você matou milhares e tal, centenas, você vai ter mais essa certeza, né? Mas no começo é mais difícil de ter, né? E isso que você está trazendo é muito, muito legal. O Douglas está perguntando aqui se foi você que arrematou imóveis com proposta, né? Com vários imóveis de uma vez. Foi o Ronaldo, sim, mas a gente vai fazer uma outra live para falar sobre isso, né, Ronaldo? Que isso vai fazer interno lá dentro da nossa mentoria, Douglas, para explicar para vocês, porque o Ronaldo, desbravando esse mercado de leilões extrajudiciais, ele encontrou uma outra janela de oportunidades, que são as propostas, né?
existe a possibilidade de a gente fazer propostas, né? Muitos vendedores, muitos comitentes, eles abrem a possibilidade, a oportunidade da gente fazer, sim, aquisição através de propostas. E o Ronaldo conseguiu fazer uma aquisição num lote, né? Ele tinha até um lote maior, ele fez várias análises, inclusive até me mandou esses dias um imóvel bem interessante, que parecia que era só uma agência que estava indo, mas tinha mais prédio para cima, enfim. É que a gente começou a olhar ali, tinha umas coisas estranhas, ali tinha risco de escapião, enfim, tinha várias coisas ali para analisar, mas essa é uma estratégia de escala interessante, a gente vai desenvolver interno dentro da mentoria com vocês, para vocês desbravarem, entenderem um novo racional, mas realmente é esse cara aqui que teve essa sacada, né, Ronaldo? Eu tenho uma coisa que acho que isso é da minha personalidade, talvez. Eu fui lá, comprei vários judiciais ou vários extrajudiciais e falo, mas o que tem de novo agora? Não é? Olha só. Aí eu fico tentando encontrar um outro jeito, uma outra possibilidade que de repente as pessoas não estão olhando, né? Porque à medida que você vai participando, eu tentei por um tempo, naquela hora que começou a dar certo, né? Eu falei, vou participar de leilões. Aí eu participei de vários leilões, mas o que eu fazia? Leilões de imóveis dentro da Grande São Paulo, de preferência apartamentos, que era aquilo que eu estava acostumado a fazer. Estourava todos. Sim. Estourava todos, né? Aí eu falei, pô, não dá certo isso. Quer dizer, não é que não dá certo. Muito Vai exigir trabalhoso. muito mais esforço, né? Exato. Você participa de um monte deles, né? E para arrematar um, você tem que participar de uns 20, né? Então, Exato. você fala, dá ou não dá, né? E aí você fala, bom, tem que ter uma outra forma. Aí você começa a olhar e começa a pensar, mas e se fizesse assim, e se fizesse assado? Aí você tenta, fala, opa, aqui que deu, né? E aí se deu, e se o custo-benefício de operar daquela forma for bom, aí bora para cima. É isso aí, isso aí é a expansão da sua visão, né? Então, assim, essa sua forma de encarar o mundo, você tá pensando assim, pô, o mercado sempre esteve lá. Só eu que não estava vendo. Então, deixa eu pensar diferente. É isso que você sempre vai em busca disso, né? Porque basicamente é isso, você expande sua visão. Pô, deu certo aqui, mas o que eu não tô vendo que as outras pessoas estão vendo? Deixa eu olhar aqui o mercado. Então, você sempre se projeta a expandir sua visão, né? Que isso muda o jogo, muda os seus resultados. E não é à toa que você está tendo grandes resultados. É nítido ver a sua evolução, né? Eu lembro de você, inclusive, sempre trabalhou sozinho, né? Então, no seu mercado de leilões. Hoje você atua com a equipe aqui interna, porque você não tem uma estrutura aí ainda, né? Você não tem pessoas trabalhando com você não tem equipe, porque muita gente deve estar se perguntando, o Ronaldo está tendo resultados trabalhando no mercado de assessoria, já com os clientes dele, com outros clientes, mas ele já atua com equipe. Como é que você está, Ronaldo? Você ainda está construindo o seu negócio, está tendo resultados, mas você ainda não está com a equipe, né? Não tô, não tô. Não, e de boa, assim, eu acredito que devo continuar com vocês por, assim, tem coisas que eu prefiro focar o meu tempo onde eu sei que eu consigo fazer diferente, entendeu? Onde eu sei que eu posso imprimir alguma coisa de bom e de melhor. Não dá para imaginar que eu conseguiria chegar perto do que o movimento, do movimento que a Smart faz para montar o lead bank. Não dá nem para imaginar que eu chegaria perto disso, por mais esforço que eu colocasse nisso, né? Porque ela tem toda uma estrutura imensa e tal, que consegue fazer isso. Então, para que eu vou me meter com isso? Ele já faz bem. Então eu faço bem outras coisas. Então, eu junto o bem que um faz com o bem, todo mundo está ganhando e está tudo bem. É assim que tem que ser, eu acho. É a força do ecossistema, com certeza. Porque é isso, a gente quer extrair de vocês o melhor potencial do que vocês podem. E é o jogo do ganha-ganha. Ganha assessor, ganha investidor, ganha todo mundo e a gente faz o ecossistema crescer e a máquina vai girando, né? Porque eu acho que o mercado de leilões é um mercado para ser desbravado por todo mundo. E quem tem a mentalidade da abundância, da prosperidade e está nessa ambiência, porque aqui não é só você encontrar oportunidades, aqui a gente treina diário, aqui a gente pensa em imóveis, aqui a gente analisa junto, aqui a gente pensa juntos. E aí tudo a gente vai evoluindo. Então, cada um está numa fase, né? Então, tem gente que ainda está construindo conhecimento, tem gente que já está com conhecimento consolidado, como foi o caso do Ronaldo, mas ele precisava de alguns ajustes para ele conseguir estruturar e conseguir gastar a energia dele aonde de fato ia dar dinheiro para ele, porque é essa a nossa preocupação. Porque quando eu fui construir esse sistema de assessoria aqui junto com a Smart, eu falei, as minhas principais dores são exatamente essas, né?
de focar a energia onde não dá dinheiro, que é isso. É construir base de cliente, é manter cliente dentro da base, é encontrar oportunidades que se encaixam no perfil do cliente, não necessariamente, né, aquela oportunidade se encaixa naquele perfil, seja financeiro, seja restrição geográfica, seja timing de venda, né, a liquidez desse imóvel, sejam riscos que a operação envolve, porque todo negócio jurídico envolve risco, mas cada cliente tem um tipo de perfil e um apetite diferente a risco, né? Então, tudo isso acaba tomando tempo, né, Ronaldo? Acho que isso é muito precioso, essa percepção do que o ecossistema pode impulsionar e trazer para vocês focarem onde de fato vocês vão poder controlar, né? Porque tem variáveis que a gente não consegue controlar, né? E se você pega hoje, por exemplo, ó, você tem uma oportunidade que tem. Quer dizer, cada oportunidade tem um determinado nível de risco, né? Sim. Não tem como ganhar dinheiro sem correr algum risco, né? Exato. Sempre tem. Tá aí o pessoal do Banco Master que não me deixa mentir, né? Não vou botar no CDB que é super, super. Não vou ter risco. Não tem Claro, risco. tem risco, né? Até atravessar a rua envolve riscos, né? É verdade. Então é isso. Agora, tem oportunidades mais arriscadas, menos arriscadas, né? E à medida que a gente tem no lead bank pessoas com mais e menos apetite de risco, de repente me aparece uma super oportunidade, só que é de risco mais alto. Se eu tenho a minha base de clientes, eu olho e falo, tem alguém na minha base com apetite mais alto? Não. E eu saí da câmera aqui, ó. Nada como não estar acostumado. Você foi indo pro lado. Sumindo da live. Mas tem esse cliente com mais apetite de risco? Não. Então eu vou deixar essa oportunidade passar. Como a gente tem um banco com pessoas com mais e menos apetites, né? Uhum. Fica mais fácil você conseguir encontrar alguém que esteja disposto a entrar naquela oportunidade, né? Exato. Então é uma cobertura que é bastante difícil de você criar por conta própria. É impossível? Não, não é. Nada na vida é impossível. Exato. Mas vale a pena, né? Não sei. Para mim, por enquanto, não vale. E aí tem que levar uma coisa em consideração, né? Porque, assim, o lead bank, para quem não sabe o que é, pessoal, é nosso grupo de investidores aqui, que a gente proporciona para os nossos mentorados dentro do ecossistema, não só a cúpula dos tubarões, que eles são altamente capacitados, tem centenas, dezenas de arrematações cada um deles, mas a gente também entrega o cliente, que é isso que o Ronaldo está trazendo, e esse é o esforço que ele considera que ele não precisou fazer, né? Que aqui dentro do ecossistema ele pode focar em outras coisas mais importantes e relevantes para ele poder escalar no mercado de assessoria. E o que é importante a gente lembrar? Que quando a gente vai falar de formação de base de cliente, não é só a gente fazer reuniãozinha com ele, explicar sobre o mercado de leilões, é sobre a gente trazer segurança para ele. A gente investe em marketing, a gente investe em tráfego pago. Aqui dentro da Smart, a gente investe milhões por ano em tráfego pago para trazer uma base sólida. A gente faz, os investidores eles são expostos a horas e horas de tela para que eles possam conhecer o mercado de leilões. Então, por isso, quando o Ronaldo fala, a gente pega investidores que não têm tanto apetite a risco, talvez por falta de conhecimento, porque ainda não teve nenhuma arrematação, porque não tem experiência. Porque quando ele entender que tem muitas oportunidades relevantes, com resultados muito bons, mas tem alguma tomada de risco importante, né? E aqui a diferença do risco do leilão, que é importante a gente levar isso para o investidor, o Ronaldo está aqui para confirmar o que eu estou dizendo, não é risco dele perder o dinheiro como ele poderia perder investindo em ações, em um fundo imobiliário, enfim, pode virar pó, né? Um debenture por aí. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do dinheiro ficar travado na operação, de ele ter que aguardar um trânsito em julgado, de ele ter que aguardar um juiz liberar o dinheiro dele. Mas ele tem o direito de evicção, ele tem ações contra o banco por conta de enriquecimento ilícito. Ou seja, o investidor não está com risco de perder o dinheiro dele, porque a gente vai trabalhar e vai manobrar para que isso não aconteça. Né, e está lá protegido, a diferente desses outros investimentos. Então, isso que é importante a gente ter esse conhecimento, ter essa base importante dentro de um ecossistema, né, Ronaldo? Que traz para você essa segurança. Então, a gente já traz clientes para vocês com algum conhecimento, ou certo conhecimento, às vezes até mais profundo, que possibilita você pegar como a casa de Blumenau que vocês pegaram, vai estar resultado para esse investidor. Mas ele tomou algum risco. Tinha advogado lá que era investidor, que conhecia um pouco do mercado de leilões, que conhecia quais eram os riscos tomados,
que possibilitou eles tomarem a decisão de entrar nesse leilão. Talvez se você estivesse trabalhando, no mercado convencional de assessoria, a gente ia ter muito trabalho para convencer algum investidor para tomar o risco. E se parar para pensar, não era um risco assim, nossa, que risco absurdo, né? Ninguém ia tomar. Não é isso, é trazer um risco com consciência. Você vai entrar na operação desse jeito e as alternativas para a saída são essas. Então, a gente traz a resposta para o cliente. Só que, para isso, o cliente precisa ter conhecimento, um pouquinho de conhecimento. Ele precisa sentir segurança naquilo que você está trazendo. E a segurança está onde? Está nos resultados, na competência dos assessores, da cúpula dos tubarões. Então, ambos trabalhando em conjunto, eles trazem essa segurança para o investidor. Por isso que o nosso ecossistema, ele está muito sólido, né, Ronaldo? A gente está com um caminho muito importante para vocês que estão entrando no mercado de assessoria, quem quer entrar no mercado de assessoria, para fazer resultados como o Ronaldo, invita aqui a assessoria no chat, nos comentários, que vocês vão receber o link para participar do workshop na semana que vem, dia 2 e 3 de março, às 19 horas no YouTube. Eu vou ensinar para vocês várias estratégias de como faturar no mercado de assessoria, mas isso que o Ronaldo está trazendo, assim, é importantíssimo. Que você não precisa ser advogado, você não precisa ter capital próprio, você não precisa ser corretor. O Ronaldo trouxe aqui para vocês muitos insights sobre de como ele pensa, a mentalidade dele, sobre a forma dele encarar as dificuldades. Para mim, o Ronaldo é inconformado por natureza. Tá dando certo? Tá, mas o que eu posso melhorar? Né? Assim, exatamente. Não é? Nunca é suficiente. Sempre é possível melhorar alguma coisa, não é? Exatamente. E assim, não é fácil, né, Ronaldo? É difícil mesmo. Mas depois que a gente aprende o método, tem a base do conhecimento, que foi o que você construiu, né? Você aprende o método e você tá com outras pessoas, tá dentro de um ecossistema que vai te impulsionar, que vai te puxar e vai fazer com que você possa focar na sua competência que você é bom, porque a gente não é bom em tudo, gente. A gente sempre tem algumas deficiências e coisas que a gente está sempre em constante aprendizado. Mas quando a gente está com outras pessoas e não está sozinho, a gente vai ser impulsionado, porque sempre vai ter alguém que vai fazer aquilo que a gente não sabe fazer tão bem feito e puxa, eleva o nosso nível para excelência. Que é isso que a gente faz aqui dentro, né, Ronaldo? A gente se complementa, todo mundo se complementa. Exatamente. E é interessante isso, né? É aquele negócio que a gente falou agora há pouquinho, né? Eu estaria seguro para arrematar para um cliente um imóvel em Extremoz? Não estaria. Eu Sim. estou. Agora eu tentar. Vamos arrematar nos Estados Unidos também? Já estou pensando. Por que para no Brasil? É isso aí, né? Tem restrições, ué. Pois então, é isso. A gente vai desenvolvendo, né? E vendo novas possibilidades e tal. À medida que a gente vai... Acho que é que nem aquele salto com vara que o pessoal faz, né? Sim. Se eu consigo saltar 1 metro, eu nem meio metro conseguiria, mas o pessoal vai indo, subindo, a gente agora que quebra lá os recordes mundiais e tal, porque já se acostumou com o que era e depois fala, bom, agora esse aqui tá fácil, vamos subir mais 10 centímetros aqui para ver se dá. E aí vai. Então, eu acho que esse desafio constante, assim, à medida que a gente liga isso na vida e vai se. Quer dizer, eu faço isso para mim, aí cada um faz como. Sim. Né? Mas eu ligo isso para mim. Para mim, a hora que eu conseguir dar aquele salto e tal, eu falo, bom, legal, esse aqui eu já consegui. Qual é o próximo desafio agora? Senão a vida vai ficar chata. Exatamente. Não pode chegar na monotonia. Aí chega um dia, eu achei muito legal aquilo, sabe? Foi um imóvel que nós arrematamos e eu mandei uma proposta condicional para o leiloeiro. O leiloeiro apresentou, então arrematou. E aí, a hora que chegou, a gente conseguiu arrematar, então a gente mandou para o advogado do condomínio, para o advogado do meu cliente, porque ele teria que dar um andamento no processo, né? Uhum. Aí o advogado, ele olhou para mim e falou, quem foi o advogado que fez a proposta? Eu falei, chama Ronaldo, sou eu. Ele falou, não, mas você me embasou nisso, como é que você aprendeu? Eu falei, eu estudei só um pouquinho. Mas é isso, a gente vai estudando, né? E aí chega uma hora que você fala, tá certo, não é? Exato. É a democratização do direito, né? Porque, assim, de fato, para atuar no processo, para fazer a proposta no processo, a gente precisa de um advogado. Mas para você estruturar, para você pensar, tudo isso é um conhecimento que é aplicável, você pode aprender e é replicável, inclusive, né? Porque esse conhecimento que você fez para este processo, você pode replicar em outras operações que você for fazer, né? Então, isso é muito importante.
Provavelmente eu li menos do que um bimestre de um advogado de verdade, né? Em termos de texto, de leis e tal. Você pega menos do que um bimestre de estudo do advogado, foi o que eu li para entender esse pedacinho que eu preciso entender. Eu não preciso entender como é que faz para soltar uma pessoa que está presa. Não precisa, eu só preciso Não, entender esse pedacinho. É muito exato. pequeno. Exato. E assim, eu como uma advogada, eu posso afirmar, né, que a gente sabe que na faculdade de Direito não prepara a gente para a gente atuar no mercado de leilões de imóveis, né? Muitos advogados, até juízes, às vezes desconhecem o procedimento na íntegra, né, de como é que funciona, porque eles são mais generalistas, eles atuam em outras áreas. E aqui a gente foca em ensinar vocês exatamente esse conhecimento específico, que é possível, mesmo não sendo advogado, não atuando no mercado imobiliário, que você aprenda isso e desenvolva. Tanto é que você é a prova viva disso, né? Que você, com o conhecimento que você construiu aqui dentro do ecossistema da Smart, você conseguiu fazer até surpreender o advogado do exequente. Pô, quem foi o advogado? Foi brilhante isso, né? Foi legal pra caramba. Fiquei todo animado, fiquei todo contente comigo mesmo. Depois daquilo, ele falou, nossa, como é que você fez isso? Falei, pois E é, não é pra realmente, menos. tem que estudar. E, ô, Tem que Ronaldo, me conta estudar. um pouquinho assim, qual que você já conseguiu uma remuneração importante aqui em assessoria desde que a gente começou o nosso ecossistema de assessores, né? E sua meta para 2026? Porque a gente está aqui em fevereiro, né? Muita gente falou, agora o carnaval passou, o ano começou. Qual que é a sua meta para 2026? Porque eu sei que você é um cara movido a desafios, movido a metas, você sempre tem objetivos, e depois você dobra a meta, né? Mas quais que são suas metas para 2026? Olha, eu em janeiro, a gente arrematou 5 imóveis. Olha Eu só. nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso. Em um mês, arrematar 5 imóveis, para mim, foi uma novidade. Foi interessante, né? Então, qual é o meu. Eu queria chegar lá em dezembro fazendo pelo menos uns 10 por mês, entendeu? Olha que beleza! É isso. Eu vou. Agora, eu sei, quer dizer, eu sei o próximo passo, onde é que eu tenho que melhorar e tal, o que precisa acontecer para chegar lá, e vou desbravando e fazendo, é isso, né? Então E tem a que média ser. de assessoria em cada um desses imóveis que vocês arremataram foi de quanto mais ou menos? Só para a gente fazer uma conta para dezembro de 2026. Vamos ver sua meta ali, qual que é? Ah, para dezembro, Em termos de dez assim, 10 imóveis, por mês, pô, a gente está falando de 10 meses para frente, são 100 imóveis, né? Quanto esses cada um vai 10 ter de assessoria, mais ou imóveis. menos? Se for pegar uma média aí, deve ter dado uns 30 e poucos mil, mais ou menos, cada um. Mais ou menos 30 mil de assessoria. Então, se a Uma gente pegar média, aqui né? 5 de janeiro, 5 imóveis em janeiro, a gente está falando de 150 mil só em janeiro de comissão. Se a gente pensar no ano inteiro, de 100 imóveis no ano, estamos falando de mais de 3 milhões? Ó, Ó, que numerão. já Eu tinha tô feito na, essa eu tô, conta? eu tô na, o meu objetivo ainda, quer dizer, eu não, você vê que eu preciso de melhorar um pouco essa questão de olhar para a grana, né? Eu tô olhando mais para os, porque ela vai vir, entendeu? Ela vai vir. Eu sei que se eu fizer a arrematação, virá a recompensa, mas eu tô mirando na arrematação lá. Mas é um número interessante. Eu sei que é viável essas 10. É Sim. possível. Se eu resolver os processos, se eu encontrar aquilo que eu tô procurando ali e tal, para ficar ainda mais efetivo e tal, eu acho que vai ser possível, Com né? certeza, é perfeitamente possível e assim, a gente está aqui para a gente estruturar e ajudar vocês a alcançarem as metas de vocês e os objetivos de vocês. Acho que é uma meta plausível, tanto é que você em janeiro conseguiu 5 imóveis. Eu tenho outros mentorados que têm uma meta parecida com essa, de 4 a 5 imóveis por mês, né? Então você está aí a prova viva de que é possível fazer 5 assessorias em um único mês aqui dentro do ecossistema. E não é uma meta inatingível a gente falar de 10 imóveis. A gente tem uma estrutura aqui interna para poder possibilitar com que você tenha sempre investidores, tenha sempre oportunidades, tenha gente trabalhando com você para desenvolver essa meta. Isso é super importante. E eu acho muito legal, né? A gente olhar para a sua trajetória, ver tudo que você conquistou, que você já atuava no mercado de leilões, já fazia assessoria, mas você se sentia um pouco limitado, você se sentia sozinho, talvez aquele pessoa com bastante potencial, atuando sozinho, que faltava de uma estrutura que te possibilitasse focar onde você tem de melhor, que você garimpa muito bem imóvel, você identifica oportunidades. Você sabe analisar juridicamente, você sabe analisar tecnicamente os imóveis e você vem aperfeiçoando cada vez mais, né? E sabe o que eu acho mais legal em você? Que você ganhou segurança, você expandiu o seu mercado, você abriu sua visão, porque você não olhava para os leilões extrajudiciais, começou a olhar para os leilões extrajudiciais,
viu que tem dinheiro e começou a desbravar um novo oceano. E não só nos leilões extrajudiciais. Isso já te abriu a visão e falou, pô, o que eu não estou olhando que a galera está olhando? Ou seja, você conseguiu olhar para o mercado e agora você está fechando várias operações, está escalando no mercado de assessoria, está com uma meta muito importante, muito interessante, que a gente vai querer, eu vou querer vibrar com você aqui no final do ano, em 2026, para você atingir essa sua meta. Esse é nosso objetivo, é nosso alvo, de fazer com que você conquiste essa sua meta e a gente possa te possibilitar ter esses resultados. Legal, legal. Estamos juntos. É isso aí, Ronaldo. Muito obrigada, viu? Se vocês querem conhecer o mercado de assessoria de leilões de imóveis, querem ter resultados assim como o Ronaldo tem, querem ter contato com o Ronaldo aqui também dentro do nosso ecossistema, da nossa formação de assessores, digita assessoria aqui no chat que vocês vão receber o link para fazer a inscrição para as aulas do dia 2 e 3 de março, tá? Eu espero vocês. O Ronaldo, ele é uma pessoa brilhante, vocês viram, né? Simpático, inteligente pra caramba, super proativo e não é à toa que os resultados vêm. Para quem nada a favor do sucesso, pensa com prosperidade, pensa com abundância. Ele não é um cara de arrumar desculpa, ele é um cara de, pô, estamos errando aqui, quem a gente pode corrigir? Faz isso, faz aquilo. Ele vai lá, encontra os resultados e vem os resultados para ele. Ronaldo, faz seu fechamento aqui, que eu fiquei muito feliz de fazer live com você, foi muito boa, foi muito interessante. Passou tão rápido que eu nem vi o tempo passando. Meu fechamento, agora você me pegou, hein, Marcela? Tem A gente pegar tem uma coisinha para arrematar? Olha só. Um processinho para estudar. É isso aí, né? Mas é isso aí, cada hora é um desafio novo, né? E nesse assim, queria dizer assim, para quem está assistindo a live e tal, e que de repente começa a olhar para o mercado de leilão e começa a pensar assim, será? Olha, não, eu queria, mas e se? E se? Vai por mim, ó. Quer dizer, vai por você. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, pelo menos o que aconteceu comigo. Os cis só me atrapalharam até hoje, né? Quando eu parei de olhar para o si e comecei a olhar para o vai dar certo, né? E o caminho é esse. E se der um pouquinho errado, ou se der totalmente errado? Então tem um outro caminho que eu já... É assim, ó... Para a gente... só tem um jeito de a gente crescer e evoluir, é se arriscar no conhecimento, é buscar... só chega em algum lugar quem dá os primeiros passos, não é? Exatamente. Então é isso. Eu acho que quem tivesse esse interesse e tal, e quem quisesse desenvolver nisso, eu posso lhe dizer também que eu já tive... Bom, nesse mercado você acaba se conectando com um monte de gente, né? E eu já me conectei com gente que veio por um monte de outras consultorias, que aprenderam de um monte de outros lugares. E eu posso dizer que nesse caso, aí eu tive sorte. Porque eu fui direto em quem de fato faz diferença, né? Então, para mim foi uma experiência muito boa. Não posso garantir nada para ninguém, né? Cada um, mas eu posso lhe dizer que é uma experiência foi muito bacana para mim e para quem tiver interessado, que tiver de fato querendo se desenvolver, querendo crescer e tal, e quiser assim, vou entrar no curso e vou de fato fazer, eu vou me interessar, o resultado está lá, ele vai aparecer, né? Para quem está realmente afim, não tem nada que possa ser uma objeção, assim, eu acho. Para mim está sendo muito bom. É isso aí. Que estão aí e não começaram ainda, que tenham essa mesma sorte que eu tive. Essa sorte de cair no lugar certo, né, Ronaldo? De cair no lugar certo, Essa foi a sorte. O resto é trabalho pra caramba. Não, isso é verdade, isso é muito importante de falar, né, Ronaldo? Porque as pessoas acham que é fácil, e não é, gente. Tem que estudar muito, tem que se dedicar, tem que trabalhar, são horas de trabalho, é muita dedicação. Mas, de fato, assim, o que a gente entrega aqui para vocês é justamente possibilitar que, se vocês fizerem a parte de vocês, os resultados vão sair. É isso que o Ronaldo, em resumo, quis falar para vocês.
Quero agradecer sua generosidade, Ronaldo, sua simpatia de falar aqui com a gente na live, de trazer as pessoas para se conscientizarem e entenderem que se elas quiserem mudar de vida, quiser começar no mercado novo, quiser se aventurar, você como não advogado, como não corretor, você pode trazer para eles essa segurança de que é possível, né? Você é a prova viva de que isso é possível, né? Que possível é. Depende do esforço de cada um, mas sim, é possível. Exato, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, tudo é uma via de mão dupla, né? Não adianta a gente dar a melhor aula, fazer a melhor estrutura se a pessoa não faz a parte dela. Então, tem que ser uma via de mão dupla, tem que ter essa persistência. De fato, uma resiliência é indispensável no mercado de leilões de imóveis, quem dirá no de assessoria. A gente precisa ser resiliente mesmo. Quero agradecer muito e quero que quem estiver aqui assistindo a live, a próxima história pode ser a sua. Vocês vão ver aqui contar que o Ronaldo inspirou vocês. E ele foi a pessoa que fez vocês entrarem nesse mercado de assessoria e começarem a ganhar dinheiro. Muito obrigada, viu, Ronaldo? Vou ficar mais feliz do que o cara que me chama de advogado. Aí, ó. Muito mais, muito mais. É isso aí. A gente vai ouvir alguém aqui falando que ouviu a sua história e você motivou essa pessoa, porque eu fiquei inspiradíssima ouvindo você falar. Muito obrigada, Ronaldo. Boa noite, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite.